Boa noite, irmãos. Hoje eu quero falar um pouco sobre a nudez de Adão, irmãos. E eu penso que todos nós sempre estamos despidos diante de Deus, já que Ele sonda nossos pensamentos e sentimentos, irmãos. Eu estou falando aqui, irmãos, de uma nudez espiritual. Todos nós deveríamos admitir isso. Todos nós deveríamos nos despir de todo orgulho, de toda arrogância e parar de tentar esconder as coisas de Deus, parar de tentar maquiar. Irmãos, por isso que Davi era tão chegado de Deus, era tão amigo de Deus, era visto como a menina dos olhos de Deus, era um homem segundo o coração de Deus, simplesmente por isso, irmãos. Era um homem perfeito, pecador. Vocês conhecem a história dele. Mandou matar Urias, um amigo fiel. Ficou com a mulher deste amigo, né? Mas ele não escondeu isso de Deus. Ele não tentou colocar folhas para encobrir a sua transgressão. Ele não se escondeu por trás das árvores. Na verdade, ele se apresentou a Deus e confessou e disse: Senhor, eu pequei, eu fiz isso mesmo. Sou merecedor do castigo. Estou aqui para receber o castigo. Eu mereço, sim. Deveríamos fazer assim, que nem Davi. Expor toda a nossa nudez diante de Deus. Abrir todo o nosso coração diante de Deus. Falar de todos os nossos pensamentos e sentimentos para Deus. Deus sabe que os nossos sentimentos e os nossos pensamentos são impuros. Ele sabe. Pois nem o céu e nem os seus anjos são perfeitos diante de Deus, quanto menos nós, irmãos. Mas deveríamos admitir isso. Deveríamos saber disso. Essa era a nudez de Adão antes dele comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele tinha um coração sincero. Ele tinha pensamentos impuros? Tinha, irmãos. Tinha desejos que não eram de acordo com a vontade de Deus? Tinha, irmãos. Pois só existe um que é perfeito, irmãos, que é Deus, o Todo-Poderoso. Todos nós somos aperfeiçoados em Deus, se nos chegarmos a Deus, se nós nos chegarmos a Deus. Isso vai nos aperfeiçoar. Nós não podemos aperfeiçoar nós mesmos. Nós não somos perfeitos em nós mesmos. Deveríamos entender isso. Adão, enquanto ouvia os conselhos de Deus, enquanto se aproximava de Deus para conversar com Deus e praticar os seus conselhos, ele andava perfeito, mas não por causa do seu próprio caráter, não por causa da sua própria inteligência, não por causa de sua própria vontade, mas sim porque estava sendo dirigido por Deus. Nós, todos, sem Deus, sem os conselhos de Deus, sem a palavra de Deus que nos santifica, não somos nada, somos apenas pecadores, errantes nessa terra. Né? Nós precisamos reconhecer isso. Precisamos abrir o nosso coração, expor toda a nossa nudez para Ele. Precisamos nos apresentar diante de Deus como somos. E não disfarçar. E não acusar ninguém. Não dizer que a culpa foi do fulano ou do beltrano. Porque a culpa sempre foi nossa, irmãos. Todos os pecados que eu cometi e outros que eu sei que ainda vou cometer, não quero cometer. Mas não posso negar, eu sei que ainda vou cometer. A culpa não é de outra pessoa, senão de mim mesmo. Senão de mim mesmo. E Deus sabe disso. E Deus quer me perdoar. E Deus quer me orientar.
né? Deus quer mudar a minha história, assim como quer mudar a história de todos, de todas as pessoas, em todos os países do mundo, em todos os lugares do mundo. Mas essas pessoas ficam com medo de se despir diante de Deus, de abrir o seu coração para aquele que é o nosso amigo íntimo. Não poderia ter pessoa mais íntima, não poderia ter um ser mais íntimo nosso do que o nosso Criador. Ele sabe tudo de nós, ele nos conhece muito melhor que nós mesmos. Então por que não admitir que pensamos mesmo errado, que sentimos mesmo errado? Ele não vai nos punir. Nunca foi a vontade de Deus nos punir pelos nossos pecados. A vontade de Deus é que nós nos convençamos que estamos indo no caminho errado e comecemos a trilhar o caminho certo, irmãos. Amém, irmãos? Essa é a minha interpretação, né? Que a nudez de Adão não era uma nudez física, irmão. Era uma nudez espiritual. Ele abria o seu coração diante de Deus sem esconder nada. Ele se apresentava a Deus e falava exatamente o que ele pensava e sentia. Não maquiava nada. Mas no momento em que ele quis esconder sua nudez, ele perdeu a intimidade com o seu Criador. Nós só temos, nós só nos despimos diante das pessoas que são íntimas. Aqui, eu e minha esposa, ela não tem vergonha de ficar nua diante de mim e nem eu tenho vergonha de ficar nu diante dela, porque somos muito íntimos. E deveríamos ter uma intimidade maior ainda com Deus, expondo todos os nossos pensamentos e sentimentos para Ele. Ele já sabe. Ele já conhece tudo o que pensamos e sentimos. Mas nós queremos encobrir isso? Queremos nos esconder? Queremos que Ele não saiba aquilo que Ele já sabe? Porque pensamos que Ele vai nos punir? Não, irmãos. Deus nunca me puniu. Nunca me puniu por nenhum pecado que eu cometi, irmãos. Foi o próprio pecado a minha punição. Foi o próprio pecado que me trouxe as coisas ruins para a minha vida, e não a ira de Deus. Irmãos, é assim que eu interpreto, irmãos. Me desculpe se eu não interpreto como a maioria, irmãos. Eu me dedico já há muito tempo a estudar a Bíblia. Mas não tenho o intuito de ser famoso, de ser um pastor, de ser alguém famoso no púlpito. Tudo que eu quero é compreender, irmãos, que todos nós possamos entender a Bíblia. E nunca nos esquecermos que as coisas de Deus, elas são discernidas de maneira espiritual. Para o homem natural vai parecer loucura, irmãos. Uma boa noite a todos, irmãos. Fique com Deus.